O evento mais magnífico, nada se compara a esse evento. Você sabe o que acontece dentro da Santa Missa? Se não sabe, esse vídeo é para você. Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Católico. Hoje num cenário inspirador. Se eu por acaso sair correndo é porque uma onda veio me pegar aqui, tá bom? E a gente vai falar sobre o assunto, que é um assunto que eu acho que é o mais importante, né? A Eucaristia é o centro da nossa vida católica, do centro da nossa fé, e a gente só encontra isso na Santa Missa, né? Então, esse assunto é um assunto que eu ainda não me considero preparado para falar, como muitos outros, mas esse em especial. Mas eu queria que você comprasse o livro O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn, e acompanhasse as explicações ali que o Scott explica muito bem, muito melhor do que eu. E eu vou dar um resumo aqui do que é a Santa Missa, tá bom? Para que você não perca essa oportunidade, não perca essa dádiva, essa bênção que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós aqui na Terra. Meus amigos, quem realizou a primeira Santa Missa foi nosso Senhor Jesus. Ele começou a Santa Missa com a sua vida e na Quinta-feira Santa, ao fazer a Santa Ceia, olha a água aí do meu lado, ao celebrar a Santa Ceia, ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio católico, pois ele mandou os apóstolos repetirem isso, né? E ele disse por várias vezes, enquanto ele estava em vida, que a Eucaristia realmente era ele, era o corpo e o sangue dele, né? Que é o que a gente celebra na missa até hoje. Depois desse evento que aconteceu na quinta-feira, antes da paixão de Nosso Senhor, os apóstolos passaram a se reunir nos domingos e fazer a celebração, a partilha do pão, que era a Santa Missa. Se você olhar os primeiros escritos dos pais da igreja, os primeiros santos, esses registros a gente tem, alguma coisinha a gente tem nos Atos dos Apóstolos, mas nós temos nos livros da patrística, né, dos pais da igreja. Eles já relatam que eles se reuniam no domingo, no dia do sol, né, que era o primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Até por isso que a gente guarda o domingo, né, e não o sábado, como era a tradição judaica. Então a gente guarda domingo porque foi assim que os apóstolos começaram. E eles refletiam uma parte de uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura ou uma reflexão do que eles viveram, dos evangelhos já que eles estavam escrevendo e do que eles fizeram com Jesus. E eles tinham um momento para pensar sobre o que eles tinham lido, discutir. Depois eles tinham a partilha do pão e do vinho, que foi uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, meus amigos, a gente só está fazendo aquilo que os apóstolos faziam, né? O que as primeiras pessoas que constituíram a nossa igreja faziam. Dito isso, você já sabe a origem da Santa Missa, fundada pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Você precisa saber o mais importante, o que acontece ali. A Santa Missa é o sacrifício do nosso Senhor Jesus, é a renovação do mesmo sacrifício que ele fez lá no caminho doloroso do Calvário até a sua paixão, morte e ressurreição. Isso é a Santa Missa. A gente faz o mesmo sacrifício, né? Jesus não sofre mais, ele não vai sofrer de novo o que ele sofreu, mas a gente, através da Santa Missa, nós cortamos o tempo, a gente sai do espaço do tempo que nós estamos e voltamos 2000 anos atrás, lá para aquele dia em que o nosso Senhor deu a sua vida para nos salvar. É o mesmo sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. E na Santa Missa, nós também levamos os nossos sacrifícios, os nossos trabalhos, as nossas intenções, e nós unimos o nosso sacrifício com o sacrifício do Cristo e levamos isso para o céu. Todas as nossas intenções, tem um momento da missa que os anjos pegam essas nossas intenções, os nossos trabalhos, tudo aquilo que nós ofertamos e eles levam isso para o céu. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho mais 2 vídeos aqui, um que foi feito para crianças, né? Ele está ali em desenho, em formato de desenho. É muito legal ver que tem uma explicação bem bacana de como é cada etapa da Santa Missa. E tem um outro que é um curta-metragem em que mostra o que realmente acontece.
a gente só vê o padre ali, mas o padre, ele está em persona Christi, ele está na pessoa de Cristo, ele está se sacrificando ali naquele altar. Mesmo que nós não vemos isso, está acontecendo ali o mesmo sacrifício de Jesus. E os céus, os santos, eles estão em todas as missas. Todos os anjos, todos os santos estão unidos conosco em cada Santa Missa. Se as pessoas soubessem o que é a Santa Missa, não haveria lugares para tanta gente que iria participar disso. Você veria filas quilométricas, assim como a gente vê nos shows de artistas famosos, né, artistas internacionais, quando vêm para o Brasil, que ficam pessoas acampando por semanas para conseguir um melhor lugar, para conseguir um ingresso. Se elas soubessem que quem é o maior artista, o criador, o que criou tudo isso aqui, ele está lá na Santa Missa, o maior artista de todos os tempos. Se elas soubessem, as pessoas brigariam para entrar na igreja, mas elas não sabem. É uma coisa que até me deixa um pouco triste, incomodado, é que nós não saibamos valorizar realmente. E meu irmão, minha irmã, se você confessar, se você não tiver em pecado mortal que bloqueia a graça de Deus, quando você comungar, você vai sentir o abraço do Cristo, você vai sentir o amor de Deus. Ele vai te abraçar de uma forma tão amorosa, tão carinhosa, que você nunca mais vai querer ficar sem isso. A Eucaristia é uma grande bênção, meu irmão. A Eucaristia é o céu aqui na terra. A missa é o céu aqui na terra. É um pequeno aperitivo do que seria um dia a gente estar na visão beatífica de Deus, participando da glória de Deus no céu. Se um dia a gente conseguir chegar lá, a Santa Missa mostra um pouquinho de como é isso. E ela é a maior oração que nós poderíamos fazer como católicos aqui na terra. A melhor oração, a que mais agrada a Nosso Senhor. Então, não perca nenhuma Santa Missa, principalmente a de domingo, sábado à noite, para que você esteja cumprindo o mandamento de Deus e não esteja correndo em pecado mortal, que é de faltar a Santa Missa. Você indo no sábado à noite ou no domingo, você cumpre o preceito, mas não porque não quer ir para o inferno, porque não quer pecar por medo da consequência do pecado, não, mas por amor a Deus, por amor ao que o Nosso Senhor deixou. Muitas das missas, quando você entender realmente o que está acontecendo ali, você rezando, tendo uma vida piedosa, parando com os pecados mortais, cumprindo as suas obrigações de Estado, cumprindo a sua vocação, você vai se unindo ao Cristo, lendo a palavra e estudando sobre a nossa religião, estudando sobre o que o Cristo deixou para nós. Você vai ver que você vai começar a criar uma intimidade muito grande, que quando você chegar na igreja, que você se ajoelhar em frente ao Santíssimo antes da missa começar, você já vai sentir esse abraço de Deus. E mesmo que você não sinta nada, você sabe que Ele está ali, sabe? A nossa religião ela não é baseada em sentimentos, ela não tem um telão atrás com uma música, ela não tem músicas emocionantes para te fazer sentir algo, sabe? Porque a missa é o sacrifício, então a gente não vai fazer uma festa, porque a gente realmente vai se unir às nossas dores, à dor do Cristo, só que ao mesmo tempo é um sacrifício de amor, então é um sacrifício que ele traz uma alegria e um preenchimento dentro da sua alma, do teu espírito, que nada nesse mundo poderia trazer. E aí você vai se emocionar, vai sentir esse abraço de Deus, e mesmo quando você não sentir, você sabe o que está acontecendo ali. Você sabe que ali está o Nosso Senhor presente em corpo, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. E se você... Ai meu Deus. Comecei a falar da missa aqui, o celular até caiu, para você ver como é que são as coisas. Tá um vento tremendo, um frio aqui, eu tô com uma crise de sinusite, mas eu acho que eu tenho que gravar isso. Então, continuando, você souber que ali está o Cristo, você vai ver os milagres eucarísticos, vai pesquisar sobre isso, você vai ver que existe isso em vários lugares do mundo. Veja, são mais de 150 milagres eucarísticos registrados já no mundo, e a gente sabe que é o Cristo ali, né? Eu vou fazer um outro vídeo só para falar dos milagres eucarísticos, mas para te dar um aperitivo, padres que estavam celebrando a missa e que não acreditavam,
acabaram por ver ali na sua mão a hóstia virar um pedaço de carne ou começar a pingar sangue. Isso aconteceu, você vai ver isso, vai poder visitar isso na Itália, em Lanciano, Bolzano. Tem hóstias que se transformaram e estão lá até hoje. Você pode ir lá visitar e pode verificar isso com seus próprios olhos. Ninguém consegue explicar, nenhum cientista conseguiu explicar até hoje. E o sangue está vivo lá, meu irmão. Assim como o nosso Senhor Jesus, o sangue está vivo. E tem muitas pessoas que pensam, mas isso aí é obra do demônio, alguma coisa assim. O demônio não faria algo que fosse para converter as pessoas para Cristo. Ele faz o contrário. Então não sejamos como os fariseus da época que acreditavam que Jesus fazia curas pelo poder do demônio. Ele não faz isso. O demônio quer o nosso mal, ele quer a nossa perdição. Mas o nosso Senhor, ele faz esses milagres para que a gente sim creia e veja que é Ele mesmo que está ali, tá bom? Eu espero que esse pequeno primeiro vídeo já te ajude a ter o interesse de pesquisar o que é a Santa Missa e que você vá atrás de entender o que acontece lá. Cada trechinho da missa, cada pedaço tem um sentido, tem uma explicação. E se você se aprofundar, você vai ver isso aí. E é maravilhoso, é incrível, é a coisa mais fantástica que acontece no planeta Terra, é a Santa Missa. Eu espero você no próximo vídeo e que Deus te abençoe. Pessoal, eu vou fazer um bônus aqui mostrando as partes que a gente tem na Santa Missa pelo folheto. Dá uma olhadinha aqui comigo. Então, olha só, pessoal, a gente tem sempre aqui a data, a remessa, né? A gente tem o calendário litúrgico no mundo todo, que a igreja deixa pronto já antes do ano começar. Então, todas as igrejas vão respeitar esse calendário litúrgico. O padre não pode fazer uma missa do jeito que ele quiser, ele precisa seguir isso aqui. Então, a gente vai ter sempre uma coisa muito bem organizada, e em qualquer lugar do mundo você vai ter esse calendário litúrgico aí, tá bom? Aqui a gente tem canto de entrada, acolhida, depois ato penitencial, aqui a gente pede perdão pelos nossos pecados. Claro, os pecados mais graves a gente precisa confessar, né? Mesmo que você não tenha pecados graves, é bom ter uma rotina de confissão. Isso aqui não substitui a confissão, mas é uma forma da gente se preparar um pouco melhor para receber a Eucaristia. Depois tem o Glória, a coleta das orações que a gente está fazendo, né? Aqui no caso era essa a oração do dia. Depois a gente tem a primeira leitura. Aqui a gente tinha a primeira leitura do livro dos Reis, é a história de Elias nesse caso, né? A gente sempre faz uma leitura. Depois tem o Salmo, né? Que a gente tem a oração principal, que provai e vede quão suave é o Senhor. Depois a segunda leitura, da carta de São Paulo aos Efésios. E o evangelho principal, né? Que é esse aqui que a gente está lendo agora, que é João 6, de 41 até o 51. Então tá aqui o evangelho. Então você vê, você leu 3 partes da Bíblia. Depois tem o creio, né, que é a nossa profissão de fé. Depois a gente vai ter as preces da Assembleia, né, que é muito interessante. As intenções que a igreja acha interessante, né, e até da própria paróquia às vezes. Depois já começa a liturgia eucarística, que é o ponto central da missa, que é onde a gente vai realmente receber a Eucaristia, preparar as nossas oferendas, né, para Jesus, unir os nossos sacrifícios aos dele. E aí tem orações muito lindas aqui, você vai ver que tem várias orações fantásticas que nos vão preparando. Depois tem as oferendas, a oração eucarística, que é a oração principal. E aqui, pessoal, o ponto central da missa, o ápice da missa, quando a gente tem a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus. Então aqui o padre faz a consagração. E olha que coisa maravilhosa que Jesus nos deixou, né? Que coisa incrível. A gente, além de ter a possibilidade de ter Jesus conosco em espírito, a gente tem essa possibilidade de ter ele fisicamente através da hóstia, né? Da Eucaristia. A gente pode ter Jesus fisicamente presente em nós. Esse momento é maravilhoso. A gente faz mais algumas orações, reza o Pai Nosso, e inicia o rito da comunhão, né? Que são várias orações para nos preparar. E depois a gente faz a oração do Cordeiro de Deus. Essa oração: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Eu acho muito interessante essa.
E aí sim, o canto de comunhão, que é quando a gente pode comungar. E depois da comunhão a gente tem um momento para refletir, para adorar o nosso Senhor que está presente conosco. E aí sim, passado esse momento, a gente tem uma oração final, já faz parte dos ritos finais. O padre passa os avisos, dá a bênção e aí finaliza a missa. Eu espero que tenha causado pelo menos um interesse em você, se você não conhece essas realidades, que você tenha o interesse de ir atrás agora e ver realmente como que é essa missa, né, o que acontece e descobrir o valor da Santa Missa, que é um valor inestimável. Valeu? Um grande abraço e fique com Deus.